Boa noite, meus caros amigos, companheiros da Casa da Paz. Que a paz de Jesus, a paz dos espíritos amigos possam estar conosco nessa noite. Que Jesus nos abençoe e nos inspire para que as nossas palavras sirvam para cada um de nós, para nossas reflexões, para nossa melhoria. E eu queria agradecer a oportunidade, né, de estarmos juntos nessa noite, com os nossos companheiros espíritas e aqueles mais que também estão nos assistindo. A gente queria começar o nosso tema que nos foi dado, os que são brandos e pacíficos. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje eu considero assim um tema muito importante, muito oportuno, porque devido a essa situação de pandemia, a situação de guerra que a gente vê lá na Rússia, nos deixa assim muito agitado quando a gente vê essas notícias na televisão, essa morte desse rapaz, né, no carro com os policiais. A gente também tem visto esses cataclismas da natureza atingindo as pessoas, igual a gente viu na notícia, já tem mais de 100 mortos no Recife, de famílias. A gente fica assim meio sem esperança, a gente fica pensando, por que essas coisas todas, né? Uma madrasta que mata a enteada e tenta matar o outro. Tudo isso na nossa cabeça, nesses tempos difíceis e que nós estamos vivendo. Então, esse tema é muito oportuno que a gente possa fazer algumas reflexões. Esse tema está dentro das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Kardec coloca lá no Evangelho num capítulo só. Mas há quem separe essas bem-aventuranças dos brandos e dos pacíficos. O Sermão da Montanha, né, é o mais famoso dos sermões de Jesus. Ele é assim denominado porque foi proferido numa encosta de um monte, às margens do lago Genezaré. Jesus sempre andava com os seus discípulos e tudo que Jesus falava, ele queria se dirigir mais aos discípulos, mas geralmente, né, uma enorme multidão o acompanhava também. E Jesus aproveitou para falar para todos. Ainda no Sermão do Monte, a importância do seu conteúdo o consideram como norma de vida cristã. A gente estudar todo o Sermão do Monte, pegar cada um, estudar, ver que ela é uma norma de vida para todos nós. Tá? Então bastaria a gente servir essas recomendações para que a gente buscasse a felicidade interior, para que a gente buscasse a nossa própria evolução espiritual. Mahatma Gandhi nos diz: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse, só se salvasse o Sermão do Monte, que nada estaria perdido. Nada. Exatamente porque ele é uma norma de vida cristã que Jesus aproveitou lá no monte
para falar para todos aqueles, para a multidão, para os discípulos, e para que ficasse na prosperidade, né? Para a posteridade, aliás, dos seus evangelhos, da Boa Nova. Então, Jesus nos deixa esse legado que às vezes a gente não dá tanta importância, não é? As bem-aventuranças, elas foram chamadas por causa da palavra inicial usada por Jesus em todas elas. Fazem a relação das qualidades, virtudes, a disposição necessária para se entrar no reino dos céus. Quem as exercite, sem dúvida, será bem-aventurado, seria mais feliz pelos resultados que possa alcançar nas atitudes de mudança quando ele fala das bem-aventuranças. Não só dessa do nosso tema, mas todas as demais aventuranças que Jesus nos recomenda. Então, a gente tem que estudar as bem-aventuranças. Na recomendação de Mahatma Gandhi, que ele diz que ali está toda a norma cristã, né? E Kardec faz explanações maravilhosas, né? Dentro do capítulo, ele fala, né, injúrias e violências, afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera, tudo isso nesses são brandos e pacíficos para a gente estudar, para a gente ter uma ideia, né? Afabilidade e doçura é uma coisa que a gente precisa. Precisa no falar, no olhar, nas atitudes. A gente precisa muito dessa afabilidade e a doçura. A gente vê que às vezes a maneira de certas pessoas de falarem cria uma situação muito difícil, né? Cria às vezes inimizades que levam para anos. Eu me lembro de uma pessoa que, pela maneira que a outra falou com ela ficou com uma inimizade com essa pessoa por mais de 20 anos. Mas aí, de tanto essa pessoa estudar a doutrina espírita, ela foi verificando que embora porque essa pessoa morava na própria rua, ela tinha que ver essa pessoa sempre. E passavam uma pela outra sem olhar, sem se cumprimentar. E ela percebeu que aquilo era uma bobagem. E que essa pessoa sempre foi amiga dela. Então, ela resolveu cumprimentar a pessoa. No dia que ela cumprimentou, a outra pessoa falou assim: eu estava esperando por isso há muito tempo. Me dá um abraço. Se abraçaram. A amizade voltou como era antes. Mas tudo rendeu 20 anos por causa de uma maneira de falar. Então a gente tem que pensar bem nisso, né? A outra é a paciência. Nossa, essa é minha meta nessa vida. Eu coloquei a paciência como objetivo. O meu objetivo nessa vida é sair com mais paciência. É claro que é difícil, né? Porque conviver é difícil. E nesse período de pandemia, quantos casais se separaram, quantas pessoas arrumaram inimizade dentro de casa, de família que eu estou falando, por falta de paciência. Às vezes por falta da paciência e também da afabilidade, da doçura que nós tínhamos que ter com os nossos companheiros, com os nossos familiares. Depois ele vem com a obediência e a resignação. Outra coisa que às vezes a gente não sabe é cumprir as normas,
né? Cumprir normas dentro da família, dentro de casa, na rua, né? A gente ainda arruma muita confusão porque a gente não obedece às regras. A gente precisa pensar, principalmente. E outra coisa é a resignação. Quantas pessoas perderam a paciência nesse período de pandemia porque não aceitavam, não estavam resignados com a situação de ficar dentro de casa junto com seus familiares. Quanta confusão surgiu, quantos casais se separaram. Alguns tiveram que voltar para a casa dos pais. Eu conheço pessoas que teve que alugar um quarto de uma pensão porque não aguentava mais ficar com a esposa e com os filhos dentro de casa. Quer dizer, cadê a resignação? E a cólera? A cólera é um mal devido às nossas grandes imperfeições que a gente ainda se encontra. Nós nos encontramos muito imperfeitos e às vezes por um motivo fútil, por causa de uma palavra, a gente se encoleriza e se irrita e fere os outros. Então, Kardec, nesse capítulo, trata disso tudo. Aí a gente vai ver lá. Por essas máximas, os bem-aventurados são brandos, né? Por essas máximas, Jesus faz da brandura a moderação, da mansitude, da afabilidade, paciência, tudo uma lei. Aí ele condena, Kardec condena, como a gente acabou de ler lá, a violência, a cólera e toda expressão descortês que alguém possa usar com seus semelhantes. Aquilo que a gente já comentou, com essas duas amigas nossas que ficaram inimizades por 20 anos, por causa de uma expressão descortês. Né? Porque nem todos os dias nós estamos prontos a ouvir o que merecemos, a ouvir alguma coisa, né, no companheiro que não está muito bem, está cheio de problemas. Então, evidente, né, que se torna, como todas as circunstâncias, a intenção. Ela se agrava ou atenua a falta. A caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. É o mandamento maior. É o mandamento maior. Então, nós temos que tomar muito cuidado em ser manso. Jesus recomendou que a gente devia, quando alguém nos bater numa face, que a gente ofereça a outra. Isso é uma atitude evangélica de mansuetude. Significa que a gente não responder, às vezes, uma agressão. Não é? Quando a gente não responder uma agressão, nós estamos oferecendo a outro. Há um sinal de brandura, de você ser manso, de você não se igualar àquela pessoa que está te ofendendo. Porque se ela está te ofendendo, o problema é dela. O meu problema é entender que aquela pessoa, naquele momento, está em desequilíbrio. Então eu tenho o Evangelho de Jesus, as atitudes de Jesus, as atitudes dos bons espíritos a nos auxiliar, a não pagar com a mesma moeda. Se ele me agride, eu também vou agredi-lo. Isso é a lei de Talião. O que você me faz, eu faço a você. Mas Jesus veio há mais de 2000 anos mudando essa atitude.
né? Tanto que quando ele foi preso, Jesus não houve reação, porque ele sabia que a inferioridade dos espíritos que estava agredindo, né? E ele fez da resignação daquele momento todo, daquele todo aquele trajeto da crucificação, ele fez resignado, deixando para nós um exemplo de que tanto sofrimento que lhe cuspiram na cara, de enfiar uma coroa de espinho, levou chibatadas e Jesus não respondeu. Em compensação, o nome de Jesus está exaltado até hoje. E daqueles que foram seus algozes, nem lembramos, a não ser de Pôncio Pilatos. Então, nós temos aí um exemplo de Jesus. Também, se a gente quiser buscar um exemplo mais perto, é só verificar a vida de Chico, a vida de um Divaldo. Divaldo, que ainda está aqui conosco. A vida dessas duas pessoas também não foi fácil. A gente olha assim, vê a grandiosidade desses espíritos, mas a gente não sabe o que eles viveram. Às vezes, por pequenas coisas que nós passamos, eu às vezes escuto assim: por que você não leva uma cama para o centro espírita? Será que você está fanático? Você vai todos os dias, todo dia tem live, todo dia tem reunião. Isso é fanatismo. Você não vive a sua vida. A gente enfrenta isso. Quem é espírita atuante, a gente enfrenta essas coisas e a gente às vezes tem que ficar quieto. A gente não pode deixar que essas coisas nos abalem. Então, meus queridos, a gente tem que ver. Kardec dá para nós aí a lei de amor. No capítulo 11, no item 8, tá lá. O amor resume toda a doutrina de Jesus, toda inteira. Em sua origem, o homem só tem instinto. Aí, com um instinto, alguém dá um tapa na gente e a gente revida. Instintivamente, a gente está vivendo no instinto, porque você faz e leva. É a lei de Talião. Dente por dente, olho por olho. Quando você faz isso, você está na, na sua origem. A sua origem, porque você agiu por instinto. Alguém te feriu, você fere também. Aí depois a gente vai evoluindo, vai avançando, né? A gente vai melhorando. A gente já pensa, a nossa razão já começa a pensar: será que eu revido ou não revido? É aquele indivíduo que feriram, ele dá as costas e vai embora e fica pensando: será que eu revido? Ah, eu vou revidar. Depois arma uma maneira de prejudicar o outro. Quer dizer, ele está corrompido pela maldade. Ele não age instintivamente, mas ele espera um momento para agredir aquela pessoa que te agrediu. São as sensações que você leva e fica com aquela sensação, com aquele sentimento mal, agrido ou não agrido. Mas já é um sinal que você não agrediu na hora, mas você pensa na hora, você raciocina e você vai lá e busca uma agressão. Mas quanto mais você estuda a doutrina espírita,
quanto mais você trabalha no bem, você passa a compreender. Então diz, quando instruído e depurado o seu instinto, o seu espírito, você tem sentimentos. O sentimento que a gente vai ter é aquele sentimento que Jesus tinha, de não revidar. Não, eu não vou revidar. E também tem a compreensão que a doutrina espírita traz para nós, que é a lei de causas e efeito. Tudo que você faz volta para você, ou o bem ou o mal. Então, se aquela pessoa te agrediu, espera, porque ela vai ter a volta. E você não vai reagir, você vai pensar o que levou aquela pessoa a fazer. A gente viu antes, depende da intenção. Às vezes a pessoa estava no seu momento instintivo e ela fez aquilo, né? Nos agrediu por alguma coisa ou por uma situação que ela esteja vivendo, que a gente tem que pensar. Então às vezes Jesus fala para a gente se colocar no lugar do outro. Será que eu estivesse vivendo o que ela está vivendo, as situações que ela está vivendo, a situação que ela está passando, será que eu também não faria a mesma coisa? Então, é para a gente pensar, não é? Então, aí a gente coloca a razão em primeiro lugar, junto com o coração. Porque você vai analisar e vai colocar no seu coração a piedade, né, por aquela pessoa, a compreensão e também orar por ela, porque quando você faz o bem volta. Quando você faz o mal volta para você também. Então a gente tem que estar com isso na nossa cabeça com relação ao amor. Mas se é uma pessoa que te ofende muito, está sempre te ofendendo, te agredindo, de você a cada momento ficar com mais raiva, com mais cólera, às vezes é preferível você se afastar dessa pessoa para que não se cometa males piores. É o que acontece nesses feminicídios quando o marido com a esposa, porque a agressão diária, todo dia uma agressão, todo dia uma agressão, todo dia uma agressão, você vai acumulando, fazendo um somatório de agressões que num momento, às vezes inesperado, você reage de uma maneira que você não queria. E que você vai se arrepender para o resto desta vida e às vezes por muitas outras vidas daquele ato que você cometeu. Então, antes que o pior aconteça, existe uma separação, até por lei. Não é? A lei manda que o marido fique 20 metros, não sei quantos mais metros, longe, para não haver a agressão. Então, a gente tem que pensar bastante. E lá no Evangelho, no capítulo 11 da Lei de Amor, diz assim, a recomendação de Jesus é essa: tratai todos os homens, a gente está falando homens e mulheres, a natureza humana. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Essa é simples. Se a gente não consegue fazer isso, nós não somos brandos, não somos pacíficos, nós ainda estamos naquela nossa primeira fase de instinto ou com nossos sentimentos corrompidos. Porque quando a gente conseguir tratar todos os homens como ele queria, como a gente queria que eles nos tratassem, significa, né? Tá lá, ó, instruído e depurado, significa que os nossos sentimentos já estão se educando. Porque a gente não só educa a nossa inteligência, mas a gente também educa os nossos sentimentos. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus,
é exatamente para isso, educar os nossos sentimentos. Tratai todos os homens como querereis que eles nos tratassem. Isso é educar o nosso sentimento. É a gente sempre ter isso à frente das nossas atitudes. Não só com o agressor, quando alguém nos agride, mas na nossa vida. Esse deve ser o nosso lema. Ainda no capítulo 9, no item 5, está lá. Quando o homem aguarda os bens do céu, enquanto o homem aguarda os bens do céu, tem a necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que se ligue mais para os últimos, mais importância do que para o primeiro. Porque toda violência, todas as agressões, tudo isso, às vezes vem do nosso materialismo. Do materialista que nós somos. Da nossa ambição de querer ter e não ser. Então, no querer ter, a gente comete muitos atos violentos. Muitas vezes nós não conseguimos ter mansetude, a gente tem atos de violência. Mas nós que somos espiritualistas, espíritas, temos que dar importância aos bens do céu. Os bens do céu são aqueles que a gente leva depois do desencarne. Não é os bens materiais que todos ficarão para aqui, não. Nós temos que colocar a importância que somos espíritos. Isso é que é importante para nós. Quem é brando, quem é manso, quem é pacífico, é o espírito. É ele que nós temos que educar. E a gente não pode colocar no corpo a culpa das nossas más atitudes. As nossas más atitudes é a falta de educação do espírito. Porque às vezes nós não estamos dando importância aos bens do céu. Aí está lá, bem-aventurados pacíficos, os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos brandos e pacíficos. A gente vê isso, não é? Que esses egoístas, ambiciosos, eles passam por cima de muita gente para conseguir o que querem. Está lá no próprio Evangelho ainda, né? O forte e o violento exploram os fracos e os pacíficos. Os fortes e violentos. Se a gente lembrar do período da escravidão, a gente vai ter esse pedacinho exatamente. Os fracos e os pacíficos. Ainda tem muito disso, né? Muita gente que escraviza os seus familiares. Na novela a gente está vendo lá, né? A situação de uma Maria Bruaca. Ainda mostra, nos dias de hoje, muitas mulheres ainda estão nessas condições de fracas, né? De serem exploradas pelo homem. Muitos ainda empregados são explorados pelos seus patrões. E isso gera, nesses que são mais fracos, às vezes ódios eternos, obsessões que levam depois da vida, né, para muitas e outras vidas, essa situação de exploração. A gente ainda vê nas reuniões mediúnicas espíritos escravos obsidiando ainda os seus donos. E isso já tem mais de um século que isso aconteceu. Mas eles estão lá séculos porque estão ainda sentindo no espírito aquela exploração,
aquelas chibatadas, aqueles homicídios que os donos de engenho, de fazendas cometiam com seus escravos. Ainda tem isso. Quantas pessoas ainda reencarnados estão sob a obsessão ainda dos seus antigos empregados, dos seus negros que mandaram matar, que maltrataram, deram chibatadas. Não é? Uma vez eu tive uma visão numa fazenda que eu era uma criança e eu estava correndo com um cuité na mão. E no cuité tinha água. E eu estava levando esse cuité. Quando eu chego assim, eu vejo um negro amarrado no sol quente, completamente nu, amarrado, suando. E eu peguei aquele cuité com água e levei à boca para que ele bebesse, que ele estava com sede. Então, essas situações, isso foi uma visão diurna. Eu estava durante o dia nessa fazenda e tive essa visão minha como criança de uma vida passada, levando água para um escravo. Então, a gente imagina o que os escravos passaram. Não é? Então, está aí. Era as explorações, mas que existe ainda hoje. São Paulo exortando os fiéis de Roma a mostrarem-se pacíficos. Não lhes promete que as suas tentativas amigáveis hão de ser retribuídas na mesma moeda. Se possível, na medida em que depende de vós. Para viver em paz com a outra pessoa, é preciso que ambas o queiram. Então ele exorta as pessoas, porque naquela época da perseguição dos cristãos, ele estava recomendando, né, que seria difícil as tentativas amigáveis, principalmente daqueles que não eram cristãos com os cristãos. Mas ele diz assim, se possível, na medida em que depende de vós. E hoje também, o que depender de nós para auxiliar os fracos, a gente tem que fazer. Aqueles que não têm instrução, aqueles que ainda são pequenos, cabe a nós, na medida do possível, auxiliá-los. No capítulo 9 ainda, né, desse nosso estudo, diz assim, cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício a que tem que salvar ou perder. A virtude dessa geração é a atividade intelectual e seu vício é a indiferença moral. A gente estava falando aqui da época da escravatura, então foi uma época marcada com uma atitude negativa, né? Que ficou marcada no nosso país, no nosso Brasil, e nós espíritas ainda temos isso. Ainda temos nas religiões de Umbanda, de Candomblé, a presença de muitos negros lá, como Pai Mané, os nomes que eles queiram dar, eles estão lá, trabalhando, na maior parte das vezes, resgatando aqueles ódios que eles tiveram na época da escravidão dos seus patrões. Estão lá, a gente também tem que ver isso, que eles estão lá nessas religiosidades, prestando serviço, educando o seu sentimento em benefício do outro. Então não cabe a nós criticar essas religiões como eles fazem. O que importa é o sentimento que eles têm para com todos aqueles que os procuram. E eu dou graças a Deus de ter encontrado o Espiritismo através
de um pai mané, de um negro, que era um negro e que me acolheu num centro de Umbanda e depois me mostrou qual era o meu caminho na doutrina espírita. Então, eu hoje penso assim, que esses que estão lá prestando serviço a um grupo de pessoas, eles estão lá resgatando, né? Resgatando vidas passadas, que a gente não sabe o que eles viveram, tá? E ele diz que, ali diz, a virtude dessa geração é a atividade intelectual. Tá certo, a gente está aí com a internet, a gente está gravando uma palestra, tem a internet, a gente se comunica com o mundo inteiro através das redes sociais, a gente sabe o que está acontecendo, por exemplo, dessa guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente está tendo aqui a, os acontecimentos. A gente viu no domingo no Luciano Huck um pessoal da Ucrânia sendo mostrado através do repórter lá como estava a casa dela, como é que ainda está o que estava acontecendo na cidade dela e ela está no Brasil. Hoje é isso. E as pessoas se sensibilizando, a internet nos unindo de coração, nem todos, mas a maior parte, né? A gente poder também estudar através da internet. Essa é a nossa geração, mas também de indiferença moral. Esse é o nosso vício. A gente vê no Rio de Janeiro a quantidade de gente na rua pedindo, e nem todo mundo a gente pode ajudar. Mas a gente vê muita gente correndo, muita gente não cumprimentando, muita gente não fazendo nada, né? Ah, eu não posso fazer. Se você fizer por um, já está fazendo. Se você pelo menos cumprimentar ou dizer para a pessoa, nesse momento eu não tenho, mas não tratar a pessoa com uma indiferença, como se ela fosse. Nem os animais hoje, a maior parte das pessoas não tratam, né? O gato e cachorro assim com indiferença. Hoje até é crime. Mas hoje nunca se viu tanta gente precisando do outro. Porque com a quantidade de desemprego, com a quantidade de gente que foi morar na rua, a gente não pode ser indiferente. Não pode. Eu me lembro de uma campanha lá no Rio, numa época de verão, aonde a gente, no meu prédio, a gente fazia uma campanha, todas as vezes que a gente saía, a gente usava uma garrafinha de PET, né? De Coca-Cola, de Guaraná, o que fosse, a gente lavava e botava uma água filtradinha, botava na geladeira e descia e dava para um morador de rua. Foi muito bom essa campanha no Rio de Janeiro, que eu me lembro, na qual a gente fazia isso. Quantas garrafinhas você joga fora? Né? Quantas pessoas você pode matar a sede num gesto simples? Simples. Né? E você está auxiliando um irmão. É você fazer pelo outro aquilo que queria que fizesse por você se você estivesse no lugar dele, sendo um morador de rua. Jesus diz, né, no Fonte Viva, no Apacenta, que recomenda a Pedro que apacenta as minhas ovelhas. Esse apacentar as ovelhas, que Jesus quis dizer, exatamente isso. Né? Lá está no Fonte Viva, no capítulo 19. Deixo de lição para quem quiser procurar, aonde Jesus recomenda: apacenta as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas de Jesus? Todos nós. Todos nós temos os nossos momentos de aflição, todos nós temos os nossos momentos de dificuldade. E é tão bom quando um companheiro, espírito ou não, eles acalmam o nosso coração, nos auxilia. Porque quem está com sede está no momento de aflição. Quem está com fome está no momento de aflição. Quem está na rua está no momento de aflição.
Então a gente tem que procurar não ser indiferente. A gente pensar em apacentar o coração do outro naquela dificuldade que ele está vivendo no momento. Às vezes, nós precisamos apacentar alguém dentro da nossa casa, dentro da nossa casa espírita, dentro do nosso trabalho. Esse é um papel cristão, é um papel nosso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho do nosso capítulo, no Hahnemann diz para nós: é uma ideia falsa de que o homem não consegue reformar a sua própria natureza. Aqueles que dizem assim, não consigo, pau que nasce torto não tem jeito, vai morrer torto. É uma falsa ideia. Né? Ele diz, é só empregar esforços e boa vontade para corrigir os seus defeitos. Esforço e boa vontade. No próprio Evangelho, Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça, não é o que já está pronto, mas é o que se esforça hoje para ser melhor do que foi ontem. Então, é uma falsa ideia. Está lá no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele diz, o corpo não dá cólera, o que a gente já conversou, aquele que não tem. E outros vícios também. Todas essas virtudes e todos os vícios são inerentes do espírito. Então, quem se educa, que passa a ter virtudes, é o espírito. E os vícios também são do espírito. Muitos deles a gente traz de vidas passadas. E chega aqui, a gente às vezes não se esforça para mudar. Aí diz ele ainda assim, o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer no vício. É igual aquele fumante, que diz assim, quem fuma morre, quem não fuma morre também, e ele permanece no vício. Ou aquele que diz assim, nessa vida eu não perdoo, nessa vida eu não vou mudar, deixa para a próxima. Tem espírita que ainda fala assim, deixa para a próxima, na próxima eu mudo. Então, ele recomenda lá, homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer no vício. E lá em cima ele fala, é só empregar esforço e boa vontade para corrigir os seus defeitos. Então, meus queridos, vamos nos esforçar. Vamos cumprir o que Santo Agostinho nos recomenda na questão 919 do Livro dos Espíritos. Vamos nos conhecer a si mesmo. Vamos saber o que a gente precisa mudar para sermos mais brandos, pacíficos, para que a gente não seja um barata morta, né? Como diz assim, você é um barata morta. Não. Mas que a gente seja uma criatura humana evangelizada. Uma criatura humana que se esforça para hoje ser melhor do que foi ontem. A gente vai terminando aqui a nossa palestra. Meu querido, agradecendo essa oportunidade e esperando, né, que a gente tenha deixado algumas reflexões para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Que Jesus possa nos abençoar, os nossos amigos espirituais, os nossos amigos espirituais das nossas casas espíritas, aqueles que nós vamos conquistando com o nosso trabalho no bem,
para que eles possam estar sempre conosco, sempre fazendo com que a gente possa lembrar de tudo isso que a gente fala, que a gente vive, que a gente faz. Vamos pensar que Jesus querido, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, possa estar sempre conosco e possa permitir que todos esses amigos espirituais estejam sempre do nosso lado, nos intuindo através da nossa mediunidade que caminho tomar. Que possamos, Senhor, não ser indiferente àqueles irmãos que tanto precisam de nós. Que nós possamos, Jesus, sermos almas brandas, almas pacíficas, principalmente dentro do nosso lar com os nossos familiares, dentro das nossas casas espíritas, porque às vezes lá somos o que somos em casa, somos o que somos naturalmente. Que tu possa, Jesus, abençoar essa casa da paz, para que a paz esteja no coração de todos que lá frequentam, da sua diretoria, de todos os amigos espirituais que nos acompanham agora. Que todos nós possamos ser apacentados pelos nossos amigos espirituais. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos vocês.